Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Este é o quinto vídeo da série sobre o livro de Daniel. Essa série está bastante interessante porque ela não está seguindo, verso a verso, capítulo a capítulo, está nos trazendo aqui alguns temas. E o tema desse quinto vídeo é do orgulho à humildade. Então o nosso canal Entre Linhas aqui, como que se pronuncia? Ben Hastin. Ben Hastin, né? Espero que vocês estejam curtindo. Nossos primeiros vídeos têm alcançado um número de visualização bastante expressivo. Nosso muito obrigado, porque é graças a vocês que estão aí do outro lado dessa telinha que faz esse projeto, esse ministério alcançar a dimensão que se tem alcançado, ok? Do orgulho à humildade, então na seção Palavras na Torá, nós vamos trazer aqui os termos orgulho e humildade para a gente explorar eles em hebraico, pessoal. Nós teremos também a sessão aqui Alinhando a Doutrina com Marcos André do canal Intelectos Apologética, que está nos trazendo aqui desde o terceiro vídeo essa nova sessão, e muitos estão curtindo essa nova sessão porque ele está alinhando a linha da lição a uma doutrina bíblica. Nós teremos também aqui, como entre linhas, nós vamos analisar aqui dentro da língua hebraica e verificar se existe alguma hermenêutica, uma linha hermenêutica, alguma base linguística que possa justificar o quê? Se lá em Ezequiel 28:17, em Ezequiel 28 que fala sobre o príncipe de Tiro, se realmente é Satanás ou não. Existe, será, alguma base linguística nisso? Então fiquem ligados. Nós teremos também, aqui no domingo, qual era a possível enfermidade ou código CID, ou Código Internacional das Doenças, do rei Nabucodonosor. Qual seria a doença que ele teve hoje? Como entre linhas, nós também teremos que tipo de profecia nós temos em Daniel 4. Será que é profecia clássica? Será que é profecia apocalíptica? Nós teremos também nas entrelinhas qual a dimensão da Babilônia em quilômetros quadrados, e vamos comparar aqui com alguma cidade contemporânea para a gente ter uma noção qual é o tamanho, qual era o tamanho da cidade de Babilônia. E também vamos falar sobre aquele acréscimo que nós temos aqui no Codex Ricianus. No capítulo 4 de Daniel nós encontramos alguns versos a mais nesse capítulo de Daniel. Nós teremos também quanto tempo o rei Nabucodonosor ficou enfermo, porque algumas pessoas, como que nós podemos distinguir qual é o tempo exato, já que está meio codificado, Ricardo? E por último nós teremos também, segundo o Ellicott, nós teremos aqui a evolução da santificação do rei Nabucodonosor. Então são muitas entrelinhas, espero que vocês curtam, compartilhem, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, sim, é muito importante, e comentar aqui. Nós estamos recebendo bastante comentário, a gente tenta ler todos, só não dá tempo de responder às vezes todos, principalmente agora nesse início de ano, mas podem comentar aqui que outros estão assistindo aqui, beleza pessoal? Então, antes de nós iniciarmos, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós aqui iniciarmos o estudo das entrelinhas, nós queremos mandar um abraço especial aqui para o Vilney Médici Faria, de Auriflama, interior de São Paulo. Vilney, muito obrigado pelo seu comentário, aqui está o seu abraço. Também o Rogério Bartolomeu pediu um abraço para você, Rogério, e vários outros inscritos. E queremos aqui nomear alguns comentaristas do nosso vídeo aqui, do segundo vídeo especial que nós temos nesse momento. Andréia Souza, quase 7 mil. É isso aí, Andréia, graças a vocês, estamos rumo aos 10 mil para a gente conseguir liberar os recursos aí do YouTube. Ilza Viana, como sempre, uma parceira do canal, curtindo e compartilhando. Edna Patrícia, Dorcas Fonseca, sempre comentando. Vera Lúcia César também. Sandra Bittar, Antônio de Melo, Jaqueline Eiric, Tânia Amália Merotti, Vera Lúcia, o Azevedo M. Inclusive o Azevedo, ele é o nosso revisor, ele sempre acha uns furos na edição, ele assiste com muita atenção. Obrigado, viu, Azevedo, aí pelas dicas. E ele diz assim, Ricardo, na primeira lição fiquei curioso sobre o primeiro rei, antes de Saul. Quem foi? Que a gente citou isso, na primeira lição, dizendo que Saul não foi o primeiro rei de Israel. Não necessariamente. Não, Saul foi o primeiro rei de Israel. O que acontece? Houveram duas tentativas de monarquia antes de Saul. A primeira tentativa foi com Gideão. Só que Gideão entendeu que não se poderia ser feito isso, que o Eterno, que Yahweh, deveria governar Israel e não um rei, e declinou. Daí a segunda tentativa. A segunda tentativa foi com Abimeleque, o filho de Gideão. E ele aceitou. Aí o coraçãozinho dele já... Opa! E ele teve uma influência local por mais ou menos uns 3 anos, até que o Senhor tirou a vida dele.
Então, essas duas tentativas aconteceram de estabelecer um rei, estabelecer um rei, um governante, foram antes de Saul. Tá aí então respondido aí, Azevedo, muito obrigado por ter prestado atenção e perguntado, né? E espero que nós tenhamos respondido. Antônio Valdinei também, sempre hashtag fui até o Marcos. A Descabela sempre comentando conosco, abraço de Uberlan Argolo, né? Deve ser a cidade onde ela mora. Massai Petri, amados, Wagner Barros, ótimo 2020 para todos. Riva Ferreira, Jane Cordeiro, Saskia Câmara, Vera Rigo, Carlos Souza, Ilza Viana de novo, hashtag fui até o fim, hashtag fui até o Marcos, Riva Ferreira, Prado Inox, é isso? Prado Inox, Adina Pinto Bezerra, Nilson Brandão, Valdemir Silva, Elisângela e Denis Wilson Bizarre. Nossa, muito obrigado pelo seu comentário. Desculpa você que não curte essa parte, tá? Tem um link aqui para você pular e lá para as entrelinhas, mas é o momento de nós agradecermos a você. Muito obrigado mesmo pelo seu comentário. Inclusive, algumas pessoas não entenderam, né? Depois no outro vídeo vão falar assim: mas por que se fui até o Marcos? Fui até o Marcos, ok? Fui até o Marcos é porque quem chega até o fim lá, hashtag fui até o Marcos, que é a sessão para discussão no final do nosso vídeo. Vamos lá, primeira coisa aqui. A expressão Rahav. Eu vou dar um zoom lá para as pessoas poderem enxergar, pode? Ela se escreve com um resh, que na pictografia seria uma cabeça. Um rei, que na pictografia hebraica seria a contemplação. E o bet, a casa. Veja bem, essa letra bet é uma letra de inclusão. É como se você, nessa palavra que pode ser orgulho, jactância, é como se você estivesse incluindo a contemplação da própria cabeça. Esse seria o significado mais simples. Gaon. Vocês notem aqui que esses termos estão atrelados com sabedoria, erudição, talento, grandeza, genialidade. O Gimel, na pictografia, pode ser uma ponte, pode ser um pé, pode ser um camelo. Portanto, ela é letra que liga uma coisa a outra. É uma letra de transição, uma letra de passagem. Inclusive, todos os títulos desta lição são Gimel. Os porquê? Como se fossem uma ponte. Uma ponte do orgulho para a humildade. Vocês podem ver todos os títulos, gente. Eles são 6, depois vai ser a mesma coisa, vai ser uma ponte, vai ser um Gimel. De um ponto a outro ponto. Aí nós temos aqui agora o Aleph, a cabeça de um boi, letra de força. E o Nun, que seria um peixe ou uma semente, letra de potencialidade. Então veja bem, a transição à potencialidade, ou a transição da potencialidade ao poder. Por isso Gaon é gênio, sabe? Mas também pode ser uma transição nefasta, que pode levar ao orgulho. E nós vamos ver, quando nós analisarmos Ezequiel, nós vamos falar sobre o príncipe de Tiro, como o Lúcio adiantou, que acreditamos nós adventistas, que aquele príncipe de Tiro é uma forma poética para Satanás. Depois analisamos as questões hermenêuticas, as questões da língua hebraica. Agora vamos lá. Humildade. Anav é humildade, modéstia, mas também significa bago ou fruta. Esse bago aqui é o bagaço da fruta. E aí nós temos Ha'ana, seria agora humildade no sentido de submissão, subjugação ou humildade. O Anav, olha, veja bem, é o Ain, letra do olho, ou seja, letra de experiência. Nun, letra de potencialidade. Vav é uma letra de conexão e aqui a letra da contemplação. É uma experiência potencial que vincula a contemplação. Agora aqui embaixo. Agora o Haná, submissão, subjugação. Contemplação, Kuf é uma mão, no sentido de ação. Então contemplar uma ação. O Nun é a semente é pequena, ou seja, uma ação de ficar pequeno e depois uma experiência de contemplação. Agora o Lúcio volta, nós vamos para o sábado.
Na verdade, né, que nós estamos nos acostumando, mas nós teremos agora alinhando a doutrina. Alinhando a doutrina com Marcos. Com Marcos André aqui, né? Eu espero que vocês estejam gostando. Nós temos gravado, na verdade, até a terceira até agora, que a gente está gravando adiantado, mas foi muito legal da terceira lição, espero que vocês estejam curtindo. Então agora, Marcos, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas, mais uma semana estamos nós aqui dando início ao estudo da lição da Escola Sabatina. E estamos dando abertura com o quadro Alinhando as Doutrinas. Esse quadro que tem o objetivo de falar com você, que é professor de classe de escola sabatina, com um aluno de classe de escola sabatina, para que possamos destacar alguns detalhes importantes para que o professor seja um professor mais eficiente e também falar de algumas doutrinas contidas nas entrelinhas da lição da escola sabatina. Lembrando sempre que as doutrinas que eu trato aqui são sempre sugestivas, então você que é o professor, que é o pastor, que eu sempre tenho destacado que você é o pastor da sua classe, você conhece a necessidade da sua classe, então é importante que você destaque as doutrinas que precisam ser tratadas na sua classe. A dica que eu quero deixar hoje é que a lição da escola sabatina não é um sermão. Às vezes o professor vai lá para frente, tem o seu grupo ali, ele fala quando é 40 ou meia hora, 40 minutos, que é o tempo que é reservado para a gente discutir as lições da escola sabatina, e ele fala o tempo todo e não deixa sequer um aluno falar qualquer coisa. Se você quer conhecer o seu rebanho, precisa ouvi-los, precisa saber das suas angústias, das suas tristezas, das suas dores, das suas dúvidas, para que você possa trabalhar isso numa próxima oportunidade, para que você possa trabalhar aquela angústia, aquela tristeza, aquela dúvida do seu aluno. Você precisa conhecer o seu rebanho cada vez mais para que você possa trabalhar de maneira mais eficiente com o seu rebanho. Nessa semana nós encontramos algumas doutrinas aqui nas entrelinhas da lição. Por exemplo, nós encontramos mordomia, que é quando diz ali que Deus criou todas as coisas, é dono de todos os talentos, de todos os dons. Nós encontramos também ali nas entrelinhas da lição a conduta cristã, quando fala ali da importância de você atender aos pobres, e tudo isso é doutrina, são doutrinas do nosso rol de doutrinas. Mas a que eu quero tratar é a número 7, que é sobre a natureza humana. A natureza humana, nós precisamos compreender qual é a natureza na sua essência. Por que é importante compreender isso? Para que a gente possa compreender a essência do pecado também. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Como é que é a imagem e semelhança de Deus? Deus vive para servir. Ele criou os seres, as suas criaturas, e Ele os serve. Jesus Cristo disse que o meu Pai trabalha até hoje, eu também trabalho. Então Ele serve, Ele trabalha servindo as suas criaturas, dando o alimento do pardal, fazendo com que a gente respire, dando o nosso alimento diário também. Então Deus vive para servir, para manter todo o universo funcionando. O homem também foi criado assim, mas o homem, depois do pecado, se tornou egoísta. Já ali no seu primeiro momento após o pecado, o homem e a mulher começam a culpar um ao outro pelo que havia acontecido e indiretamente culpando a Deus também. E nós, hoje, continuamos egoístas. E às vezes nós classificamos os pecados que são cometidos, os grandes pecados da humanidade, como aquele pecado que eu não cometo. Por exemplo, se eu não bebo mais, se eu não adultero mais, se eu não roubo, se eu parei de fazer certas coisas que eu fazia antigamente, e agora eu vou para a igreja com a minha Bíblia debaixo do braço, devolvo o dízimo, guardo o sábado. Então eu começo a me convencer de que eu sou um bom cristão. E como Nabucodonosor disse lá, olha a grande Babilônia que eu criei, nós falamos assim, olha o grande cristão que eu criei. Olha o grande cristão que eu sou, porque faço todas essas coisas muito bem. Porque nós confundimos pecado com ato pecaminoso. Pecado é algo que está dentro da minha essência. A lição trata isso de maneira muito destacada, falando que isso é, na verdade, o egoísmo. Quando eu sou egoísta, eu quero primeiro para mim. Então, se tem dinheiro e eu quero o dinheiro todo para mim, e eu deixo o outro passando fome, eu roubo o dinheiro para que eu possa... Então, todos os atos pecaminosos, eles são fruto
do meu egoísmo. Mas às vezes eu posso estar dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço e ser o maior de todos os egoístas. Que eu fico lá dizendo, olha, essa é a música que agrada a Deus. Coincidentemente é a mesma que me agrada também. Esse é o sermão que agrada a Deus. Essa é a liturgia do culto que agrada a Deus. E fico de uma maneira desagradável, tornando a igreja um lugar desagradável para outras pessoas, porque eu acuso, porque eu trato as pessoas como se elas estivessem ainda em pecado e eu sendo ali o santo, né? Pela comida que eu como, que é vegetariano e o outro ainda não é vegetariano e coisas desse tipo. Então, eu me torno um egoísta dentro da igreja e o egoísmo é o pecado. O egoísmo é a essência do pecado. Então, quando eu começo a chibatar os meus irmãos, né, é aquele que, da parábola de Jesus, né, o servo infiel que começa a bater nos seus irmãos, a bater nos outros servos. Então, isso é a essência daquilo que nós conhecemos como pecado. Nós temos que tomar cuidado para que isso não se torne a nossa prática. Então eu fico lá dentro da igreja achando que não sou mais um pecador porque estou com a Bíblia debaixo do braço, porque estou indo à igreja, mas na verdade eu sou o maior dos pecadores. Eu continuo exatamente como eu estava lá no mundo. Quando eu estava no mundo, eu fazia tudo que me agradava, né? Se dava vontade de adulterar, adulterava, se dava vontade de beber, bebia, se dava vontade de fumar, fumava, mas hoje eu não faço mais essas coisas, mas estou dentro da igreja também, fazendo tudo que me dá vontade. Me dá vontade de ouvir só aquela música que me agrada, dá vontade de ouvir só o sermão, e quando a coisa é diferente daquilo que me agrada, eu começo a atacar as outras pessoas. Então precisamos tomar muito cuidado com a essência do pecado, que é o egoísmo. Não basta a gente tratar os atos pecaminosos, a gente precisa tratar diretamente o pecado na sua essência, e somente quem pode tratar disso é o Espírito Santo atuando em nós e Jesus Cristo nos perdoando e nos purificando todos os dias. Então, nunca nós vamos viver independente de Cristo, independente da intercessão do Espírito Santo. Quem prega que um dia nós vamos precisar viver sem Cristo, viver sem a intercessão de Cristo, viver sem a intercessão do Espírito Santo, essa pessoa está, na verdade, te estimulando a fazer exatamente o que o pecado faz. Que o pecado ele faz separação entre nós e o nosso Deus, entre nós e Cristo. Então, na essência, a santificação vai fazer a mesma coisa, vai nos separar de nós e do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de filosofia que tem se espalhado na igreja, mas é uma filosofia que não tem embasamento bíblico e também não tem embasamento no espírito de profecia. Eu espero você lá no final desse vídeo, espero que você tenha compreendido um pouco aqui, que se aprofunde mais nisso que eu estou falando, se você for tratar desse assunto na sua classe, e eu espero você lá no final com as perguntas para a discussão. Agora você fica com os meninos que vão discutir aí as entrelinhas da lição. Bom estudo a todos e até o final. Valeu, Marcos. Obrigado aí por mais esse detalhezinho, por mais essa sementinha aqui no vídeo do canal Entre Linhas. Vamos lá então agora, pessoal, explorar as entrelinhas de cada dia, como eu coloquei na introdução. E cada dia aqui, né, quem não está acostumado, muitas pessoas se inscreveram no canal, sejam bem-vindos. Nós temos aqui, ó, na ponta da linha, depois na escritura e depois nós trazemos aqui algumas entrelinhas. Lembrando que esses slides estão aqui no link, na descrição desse vídeo e de todos os vídeos que nós já produzimos. Só clicar lá e tem lá slides. Você vai acessar todos eles, está lá por pasta de cada série, beleza, pessoal? Então, sábado na ponta da linha, Ricardo. Sábado na ponta da linha, gente. Cuidado com o pecado do orgulho. Basicamente, na verdade, não é a ponta da linha só do sábado. É da lição. É da lição como um todo. Daí, Vamos ampliar, é da Bíblia. É da Bíblia. Temos aqui comentários da Ellen White falando sobre isso. Exatamente. Então vamos lá. Escritura. O Lúcio vai ler pra gente Daniel 4:3. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Isso, a gente tem aqui, gente, o comentário de John Wesley que vai explicar para contextualizar. Isso aqui é o verso áudio. Isso. Verso para memorizar. Daniel 4:3. Aqui é Nabucodonosor, é a fala de Nabucodonosor que está expressa aqui. Depois quem escreveu, como é que foi, a gente vai falar mais para frente. Então veja bem, Lúcio vai ler o comentário de John Wesley sobre este texto que fala quão grandes
são os seus sinais? Leia lá. Nada menos que uma verdadeira mudança de coração poderia causar tal confissão como essa. Nabucodonosor já era velho nesse momento, né? Reinou por mais de 40 anos e viu tanto do mundo quanto a maioria dos homens. E, no entanto, nunca até agora ele admirava eventos surpreendentes, como sinais e maravilhas do alto Deus. Muito bem. Bom, o Lúcio leu para a gente o comentário de John Wesley com relação a Daniel 4:3. Agora ele vai ler para a gente o comentário de Albert Barnes com relação a Daniel 4:3. Nabucodonosor foi indubitavelmente levado a essa reflexão pelo que lhe ocorrera. Ele, o mais poderoso monarca então na terra, tinha visto que seu trono não tinha estabilidade. Vira que Deus tinha poder em sua vontade para derrubá-lo de seu assento elevado e transferir sua autoridade para outras mãos. E ele foi naturalmente levado a refletir que o trono de Deus era o único que era estável e sim permanente. Bom, agora nós vamos ler outro versículo, escritura que está na linha da lição de sábado, que é Ezequiel 28:17, que já vai encaminhar a gente para a entrelinha maior. Legal. Nós vamos fazer alguma análise de alguns termos hebraicos e depois vamos analisar a questão do príncipe de Tiro, Satanás ou não. Lê luz para a gente. Texto conhecido, Ezequiel 28:17, diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompestes a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Exatamente. Já vamos adiantar, o Marcos, talvez a questão de doutrina, gente. A doutrina adventista entende que esse texto se refere a Satanás. Já vamos deixar claro isso. Agora vamos analisar algumas questões hebraicas. Elevou-se. Lembra que eu falei que eu ia deixar uma expressão para depois? O depois é agora. Essa expressão elevou-se, gavá, também significa orgulhou-se. Orgulho. Gavá é orgulho, altivez, soberba, arrogância, glória, majestade. É da mesma raiz de gave, costa, dorso, lombo, externo ou lado exterior dos objetos, palco ou elevação. Em razão desta raiz gave, elevação, optou-se por traduzir elevou-se o seu coração. Mas podemos dizer que o seu coração também foi tomado por orgulho. Agora, a expressão aqui, teu coração, lev, essa expressão significa coração, significa meio, centro, mente, consciência. Então, nós podemos... elevou-se a sua consciência não traz perfeitamente o sentido, mas o orgulho, gava, tomou conta de sua mente, tomou conta de sua consciência. Ele elevou o seu ego. Orgulho, basicamente isso. É elevação do ego. Até porque elevar a consciência seria algo bom, né? Elevar a sua exatamente. consciência. Mas aí a expressão seria Alá, que foi palavras da Torá na lição 1, já falamos. Vamos lá, vamos continuar. Por causa da tua formosura. Separei elemento prefixal para cá, elemento sufixal para lá, iofi, que significa beleza, formosura ou esplendor. Agora, continuando, corrompeste, gente, elemento sufixal para cá, a expressão é shah, que significa baixar-se, curvar-se, afundar-se, ser desprezado, humilhar-se. Este ato de corromper carrega todas essas conotações. É como se ele estivesse no alto e ele fosse rebaixado. Veja que mais ou menos assim, gente. Ele elevou o seu ego. O orgulho tomou a sua mente. Veja, ele eleva o ego, o orgulho toma a sua mente, mas a sabedoria é abaixado. Ele é esse corrompestes aqui, na verdade, é ser humilhado, desprezado. Ele se afunda. Pega a sabedoria dele e afunda a sabedoria. Isso, tentando elevá-la. É o contrário. A sabedoria aqui, a expressão é Raham, inteligência, sábio, especialista ou erudito. Agora aqui, gente, por causa do seu resplendor, elemento sufixal para cá, Iafá, esplendor ou brilho.
Agora vamos para a entrelinha de sábado, que está no próximo slide. Deixa eu só passar aqui. Opa, príncipe de Tiro. Vamos lá, gente. Aquilo que a gente falou, príncipe de Tiro. Ezequiel 28:2, lê pra gente, Lúcio. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro: assim diz o Senhor Jeová, visto como se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares, e estimas o teu coração como se for o coração de Deus. Isso mesmo, gente. Filho do homem, príncipe de Tiro. Entendemos que aqui é Satanás. A explicação é que isso aqui é uma forma poética de dizer que é Satanás. Existe a interpretação diversa, não é do nosso meio. Agora vamos ver se a gente encontra algum tipo de coisa. Primeiro, gente, alguma evidência linguística, exatamente. Alguma base. A gente falou que Daniel está lá no livro de Daniel quando fala de Miguel, né? É Micael Errad Hassarim. Miguel, primeiro dos príncipes. Ha-Sarim. Mas aqui nós não temos a expressão Sarim. Nós temos a expressão Le-Nigid, que seria guia na linha. Ou seja, é o próximo guia na linha sucessória. Mais ou menos isso que traduzido foi para príncipe. E agora, Tsor. A expressão Tsor, que é tiro. Tiro, gente, significa pedra. E vocês já vão entender por quê. Agora mesmo. O Lúcio vai ler aqui pra gente. Ok. O nome Tiro pode significar ou significa rocha em hebraico. A cidade era composta de duas partes distintas. Uma fortaleza rochosa, chamada de Antiga Tiro, situada numa pequena ilha a quase 1 quilômetro da costa do Mediterrâneo, e um povoado na costa principal da Fenícia. Entenderam por que rocha, né? Agora vamos lá, gente. Tsor é sílex, isso é uma pedra. Tsor é rocha. Penhasco, em função de como era a geografia de Tiro. Pedra. Só que tem uma coisa. Os sinais massoréticos, eles foram incluídos muito, mas muito tempo depois. Por quê? O hebraico bíblico não tinha os sinais massoréticos. Os sinais massoréticos equivalem às nossas vogais. Isso. A, E, I, O, U. Mas o texto original foi escrito só com consoantes. E como saber, por exemplo, entre Tsor e Tsar? São as mesmas consoantes. Aí ficava na oralidade. Ou no contexto, né? Ficava na oralidade. Nós não temos essa total confiança que essa oralidade permaneceu intacta. Para nós sabermos se é Tsor ou Tsar. Mas tudo bem, muitos acreditam que sim, né? Mas vamos lá. Sem os sinais massoréticos, nós temos Tsar. E Tsar é inimigo. Mas também é rival. Mas também é rocha. Então, Tsar. Tsar, inimigo. Agora a gente vai ler novamente, Lúcio. Dize ao príncipe de Tiro. Príncipe inimigo. Ou príncipe da inimizade, ou príncipe da rivalidade, o príncipe da cidade, da rocha. O príncipe, né? Rival, o príncipe da rocha, exatamente, que na verdade não é príncipe, né, gente? É o guia na linha. E pelas características que são descritas deste inimigo, deste guia, que poderia na linha de sucessão, mas que é um inimigo, as características ele estava no Éden. E daí nós vamos ver essas características no texto de Ezequiel. Depois. E não combina com um ser humano. Sim. E é esta a razão de entendermos que essa frase. Então tem uma questão hermenêutica, sim. Agora o Lúcio vai dar uma lidinha pra gente Adam Clarke, no comentário de Adam Clarke, porque no comentário de Adam Clarke nós vamos ver as variáveis interpretativas. Ele diz assim, né? Mas quem era este príncipe então de Tiros? Alguns pensam que Hiram, alguns Sin, alguns o diabo adventista tem esse pensamento. Isso, esse acréscimo é meu, tá? Outros que é Ithobaal, com quem a cronologia e as circunstâncias melhor concordam, segundo Adam Clarke. Orígenes achava que o anjo da guarda da cidade era pretendido, né? Ou seja, dessas. Exatamente. Então, estas são as interpretações. Repetindo por fim, última vez repetindo, a interpretação adventista é que o príncipe de Tiro é Satanás. Sim.
Antes de nós avançarmos agora então para o domingo, tem uma leitura aqui de Ellen White, de Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 7, página 969, que acho que vai trazer, né, toda a preparação para os nossos próximos assuntos. Quão poucos têm em mente que o tentador foi outrora um querubim cobridor, um ser que Deus criou para a glória do seu próprio nome. Satanás caiu de sua elevada posição através da exaltação própria. Perverteu as elevadas capacidades com as quais Deus o tinha dotado tão ricamente. Ele caiu pela mesma razão que milhares de pessoas estão caindo hoje, pela ambição de ser o primeiro, pela relutância de estar sob restrições, não pode isso, pode aquilo. O Senhor quer ensinar ao ser humano a lição de que, embora esteja unido à igreja, não está salvo até que tenha o selo de Deus colocado sobre si. Fica aí, né? Ou seja, nós vimos isso em grupos de WhatsApp, nós vimos isso no dia a dia, na igreja, pessoas querendo ser o primeiro. E Jesus Cristo falou tão claramente, né? Seja o último, né? Os últimos. Gente, vamos raciocinar Shema, que aquele que foi dito pelo próprio Yeshua como o maior de todos os mandamentos. Ele não começa ama o próximo, ele começa Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errad. Ouve Israel, nosso Deus é um. Só que Errad, lembra do Micael? Errad Hassarim, Errad também significa primeiro. Então na Shema, quem é o primeiro? Deus. Então qualquer um que que quer ser o primeiro, ele se torna Tsor, ele se torna inimigo, se torna rival daquele que verdadeiramente é único, aquele que verdadeiramente é o primeiro. Até porque nós vamos depois explorar aqui que quem está em primeiro lugar é porque Deus colocou ele lá depois, a gente vai ver isso mais na lição. Vamos avançar então? Domingo aqui. Opa, avançou aqui. Não é essa a grande Babilônia? Na ponta da linha, Ricardo. Orgulho tem consequências terríveis em nossa vida. Orgulho nos faz esquecer da dependência de Deus. E agora acrescentamos, orgulho nos torna Tsor, inimigos de Errad Hassarim, o príncipe principal, que é Miguel, o primeiro. Que é Miguel. Na escritura, né, Daniel 4,10 diz assim: eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Gente, eu coloquei, Ilã. A expressão, gente, para árvore, a gente encontra em alguns textos escritos antes de Daniel e a gente encontra em textos depois. No próximo slide, eu vou trazer esses textos e a gente vai dar uma analisada. Quando árvore, ela era utilizada para reino na Bíblia. E Daniel já tinha conhecimento disso porque haviam escritos anteriores a ele fazendo esse tipo de jogo de linguagem. Então o Lúcio continua, Daniel 4:11 e Daniel 4:13, 16, Isso, continua, 14, 15, 16, vamos lá. Crescia esta árvore. O Lúcio, só para vocês entenderem, o Lúcio vai descrever aqui o sonho de Nabucodonosor, tá? Que está aqui em Daniel, que a gente separou aqui, Daniel 4:10 até Daniel 4:17. Lê lá, Lúcio. E se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isto nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derrubai a árvore, cortai-lhes os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai o seu fruto, afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. E aí vai começar já entre linhas. Essa sentença é por decreto dos vigiadores,
e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos céus, dos homens, e os dá a quem quer, e até aos mais baixos dos homens constitui sobre eles. Então vamos lá, gente. Nós temos alguns elementos aqui. Primeiro, Ilan, Ulá, Lã, aramaico, árvore. Essa árvore, já adiantei, no próximo slide vai estar lá, reino. Isso já era conhecido do povo. Outra coisa interessante que a gente traz aqui, gente, foi traduzido por vigia. Especificamente, gente, aqui, ó, em Daniel 4,13, a expressão ir, ver, kadoshim, só que ir, aqui traduzido por vigia, e óbvio que é aramaico, em hebraico também seria cidade. Tem uma conexão em razão de aqui ser o vigia da cidade, foram traduzido dessa maneira, mas pode ser lido também como cidade. Mas por que a opção foi pessoal? Porque nós vemos depois, logo abaixo, pelo contexto, o plural. Geralmente a gente se pega palavras hebraicas e coloca lá o in, vamos dizer assim, né? O sufixo plural, e daí transforma, por exemplo, purushin. Você pega é o fariseu. Você pega o purush, né? Vem de parashá, que é o estudo, que é a porção, coisa e tal, coloca lá o in, aí fica o purushin, daí e vira um grupo de pessoas. Coletivo, então vira um substantivo exatamente. Exatamente. Então é comum fazer esse tipo de coisa. Então, como é feito esse jogo de linguagem no plural, então se entende que é um grupo, que seriam os vigias da cidade. Mais ou menos isso. Tá. Agora, continuando aqui. Outra coisa. Essa questão de singular e plural, eu já vou trazer aqui para vocês que Thomas Coke fala. Thomas Coke e John Wesley que vão falar disso. Lê lá, Lúcio. Diz assim, Thomas Coke. Vigilantes e santos são aqui, né, mencionados no plural, enquanto as palavras no verso 13 estão no singular. A gente viu aqui 13 e no 17. Isso. Que diferença pode ser assim explicada que a sentença foi pronunciada a pedido conjunto de muitos, mas deveria ser executada apenas por um único anjo? Isso. Então veja bem, mais ou menos assim, todo o céu concorda, entende que os desígnios do Altíssimo, entende que aquele plano, que aquilo é correto, mas um único mensageiro executa. É isso que Thomas Coke está dizendo. John Wesley, Lúcio, dá uma lidinha para Deixa eu só, porque cortou aqui no slide, eu já tenho ele inteirinho aqui. Tá bom. Então tá aqui, John Wesley. O decreto era de Deus e a exigência era dos santos anjos. Se Deus o decretasse, os anjos teriam a dispensação dele colocada em suas mãos, e todos consentiriam como um julgamento justo de Deus a ser executado por eles de acordo com a vontade de Deus. É chamada de licantropia. Calma, isso deixa. É outra? Agora a outra entrelinha... do John Wesley. A outra entrelinha, o Lúcio já leu John Wesley, agora o último entrelinha é o seguinte, o CID da enfermidade, que vai se abater sobre Nabucodonosor. O Lúcio vai ler pra gente. Licantropia, muitos entendem isso. Pode ler isso. Eu posso ler, diz assim, é chamado de licantropia, do grego lupus, né, lobo, e antropos, homem. Devido à doença, a pessoa imagina que é um lobo, um urso ou qualquer outro animal. Então, licantropia. Exatamente. Doença do ser humano se tornar igual ao Vamos para o próximo slide, vamos dar uma analisada. Um detalhe interessante que a gente vai fazer obviamente que eles não entendiam que era uma enfermidade. Eles achavam que algum demônio, que algum ser sobrenatural tinha abaixado em Nabucodonosor. Provavelmente fizeram vários rituais para tentar purificar ele. Exatamente. A gente vai ver isso mais para frente outro dia. Entre linhas, árvores e reis. Árvores e reis, gente. A gente encontra em Ezequiel 17:6 falando do reinado do rei Ezequias. Isso antes de Babilônia e muito próximo. Lê lá, Lúcio. E brotou e tornou-se numa videira muito larga, de pouca altura, virando-se para ela os seus ramos, porque as suas raízes estavam debaixo dela, e tornou-se numa videira e produzia sarmentos e lançava renovos. Isso. Essa profecia aqui dizia respeito ao reinado
baixo. O Lúcio vai ler, ele vai explicar. Dá uma olhadinha, Lúcio. Elicote disse que uma videira de baixa estatura se diz assim: se Zedequias fosse fiel ao seu juramento e fidelidade a Nabucodonosor e a sua maior fidelidade a Deus, Israel poderia ter sido frutífero e próspero como dependente deste reino. E uma segunda posição dele é: estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira. Isso aqui é do Oséias, né? Isso. Tá, é o número 2 aqui. Não, aqui já foi. Agora, o número 2, o Lúcio acabou de ler o segundo versículo, vai lá. Isso, em Oséias 14, verso 6. Isso. Estender-se-ão as suas vergônteas e a sua glória será como a da oliveira, o seu odor como o do Líbano. Outra árvore aqui, né, gente? Isso se referia ao reino do norte, Israel, nos dias de Uzias. Nós vemos antes também de Daniel. Então a gente já vê tornou-se uma oliveira. Isso, a gente já vê esse jogo de linguagem se aplicando a reinos. Daniel sabia disso. E agora a gente vê um posterior. Zacarias 11:1. Abre, ó Líbano, as tuas portas para que o fogo consuma os cedros. Isso. Leia o comentário de Thomas Cook. Zacarias falou das vantagens e prosperidades de Judá e Jerusalém após o retorno da Babilônia, tanto antes como depois dos tempos dos Macabeus. Perfeito. Vamos lá, continuando. Legal. Vamos avançando então agora para a segunda-feira, advertido pelo profeta. Segunda-feira, na ponta da linha. Devemos honrar a Deus com nossas posses, servindo aos pobres e aos necessitados. É só colocar um, né? Nós fizemos uma pesquisa recente aqui, depois você poste aqui nos comentários, que 30% dos adventistas são dizimistas. 30% são dizimistas. Imagina os ofertantes ainda, né, pessoal? Então, na ponta da linha, devemos honrar a Deus com as nossas posses. Servindo aos pobres e aos necessitados. Lúcio vai ler para a gente Daniel 4:27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados, pela justiça e as tuas iniquidades, usando de misericórdia com os pobres, se prolongar a sua tranquilidade. Se prolongar a sua tranquilidade. Nós encontramos essa passagem, esse versículo na linha da lição, e vamos aplicar aquilo que a gente aprendeu na lição número 1. Lembra de profecia clássica, profecia apocalíptica? O autor da lição trouxe vários elementos, a gente buscou um facilitador, né? Profecia clássica se cumpre nos dias do profeta. Essa é a mais tranquila para você identificar. Mas tem um outro fator também da profecia clássica, que ela pode ser como sendo um ato contínuo e condicional. Condicional no sentido de condição de obediência. Especificamente essa aqui é uma profecia clássica porque foi no tempo do profeta Daniel que aconteceu, e era condicional porque dependia de Nabucodonosor se arrepender, expiar os seus pecados ou não. E efetivamente foi isso que ocorreu. Ele não se arrependeu, ele não expiou os seus pecados, e a profecia que definia uma maldição que se abateria sobre ele, entendemos licantropia, ele ficou tendo a mente como se fosse de um animal, não sabemos propriamente qual animal, e se abateu sobre ele. Agora vamos analisar aqui os termos. Primeira coisa: portanto, rei, aceita o meu conselho. Daniel dando conselho para ele, porque era uma profecia clássica, a profecia tinha uma condição. Desfaze os teus pecados. E aqui o pecado é hatat. Não é rebelião, não é pecado. Não, hatat é erro. Pecado no sentido maior. Hatat, pecar, errar, fracassar, equivocar-se. Só que, um pouquinho antes aqui, o elemento fixal, tem o hatai aqui, hatai e hatai. Então, um é hatai, um é só hatai. Por quê? Hatai é pecar, errar, fracassar. Hatat é sacrifício, vítima expiatória, pecado, transgressão, culpa. Então, a palavra é parecida. Para a expiação de pecado, ela é similar, é muito parecida. Entende? Então, provavelmente significa isso. Ele está pedindo para Nabucodonosor expiar os seus pecados. E como se expia pecado, gente? Sacrifício de cordeiro, aceitar Yoshua. Lembra do outro princípio que estava lá na lição 1, que nós temos que estudar a lição e analisar o livro de Daniel de forma a encontrar Cristo. Acabamos de encontrar aqui em Daniel
4, 27. Expiando os pecados. Agora vamos lá. Elicote, leia pra gente. Elicote, deixa eu só aqui. Daniel, portanto, aconselha o rei a se rebelar contra seus pecados, como o orgulho, a dureza e a crueldade em relação aos seus cativos, e colocar todos esses pecados à parte. Perfeito. Agora vamos lá. Aí tem uma coisa aqui, gente, ó. Aí, seus pecados pela justiça. Em algumas traduções vão trazer pontos de que ele deveria dar esmola, coisa e tal. Inclusive, ele te fala o seguinte com relação a isso. Depois a gente analisa o de Sedacar. Lê ele, pode. A ideia de esmola e redimir não é transmitida pelas palavras do caldeus, de modo que a tradução redimir seus pecados pela esmola é incorreta e não justificada. Então, ok, mas tudo bem, é incorreta, mas não é bem assim. Eu entendo que ele não está tão correto em razão da língua hebraica. Tzedakah é justiça, probidade, caridade, misericórdia, esmola ou salvação. De qualquer forma, a Tzedakah carrega também essa conotação. Óbvio que não é só isso. Você falar que era só da esmola, não. Tzedakah é muito mais que isso. Tzedakah é todo o ato de justiça e de caridade. Justiça e caridade numa palavra apenas. Era isso aqui. Desfaz ou expia os seus pecados pela Tzedakah. Ato de justiça e ato de caridade. E as tuas iniquidades pela misericórdia. A misericórdia para com os pobres. Essa e tal. Outra palavra aqui, gente. O Lúcio, antes da gente analisar essa palavra, o Lúcio vai ler o comentário de Joseph Benson, por que eu separei essa palavra. Lê lá, Lúcio. Diz assim: embora a palavra essa aqui, ó, que é o parak, aqui usada signifique corretamente para se romper, como é aqui traduzida, mas muitas das versões renderizam para redimir e ler a cláusula resgatar, ou seja, redimir e ler a cláusula, resgatar os seus pecados pela justiça, isto é, como eles explicam, por esmola, e assim a passagem é alegada como favorecendo a doutrina do mérito expiatório e a compra da absolvição e perdões. Mas deve ser observado, pecados não são considerados redimidos nas Escrituras, mas pessoas são redimidas e não os pecados. E o sentido claro das palavras é como é dado em nossa tradução atualmente. Então, veja bem, os pecados são expiados e as pessoas são perdoadas. Esse parag que a gente encontra aqui no comentário de Joseph Benson significa descarregar, aliviar, salvar, libertar, resgatar. Quem é resgatado? Não é o pecado. Não é o pecado, é a pessoa que é resgatada. Desmontar, desarmar. Aqui pode até aplicar também ao pecado. Mas este resgate é para o homem. Este alívio, esta salvação, essa libertação é para o pecador. Legal. Temos aqui um comentário de Ellen White, tem dois comentários, eu acho que vou ler um que é bastante interessante. A gente sempre discute isso aqui nos bastidores do canal, né? E eu espero que desperte seu coração também para essa discussão, principalmente lá na sua sala. Ellen White comenta no Caminho a Cristo, página 30, diz assim: desprezamos o alcoólatra e dizemos-lhes que seu vício vai excluí-lo do céu, enquanto o orgulho, o egoísmo e a cobiça geralmente não são condenados. Mas esses pecados são especialmente ofensivos diante de Deus, pois contrariam a benevolência do seu caráter e o amor desinteressado que compõe a própria atmosfera do universo onde o pecado não entrou. Aquele que comete um pecado grave pode se sentir envergonhado e necessitado da graça de Cristo. Já o orgulhoso, porém, não sente essa necessidade. Por isso, fecha o coração para Cristo e as bênçãos infinitas que Ele veio conceder. Caminho a Cristo, página 30. Pessoal, então desperte que essa lição está do orgulho à humildade. Gente, família entre linhas é família humilde. Agora tem família estrelinha. Família estrelinha. Família estrelinha e orgulhosa, né? Então, pessoal, vamos lá. Vamos pegar esse coraçãozinho teimoso e vamos submetê-lo, humilhá-lo. Terça-feira, na ponta da língua, subiu aqui. Faltou entrelinha, né, Lúcio? Opa, na segunda-feira. Faltou entrelinha do Códex. Não, vai ser na terça-feira. Na terça, tá. Não vai que eu pulei duas vezes aqui. Tá. Terça-feira. O Altíssimo tem domínio, na ponta da linha, Ricardo. Deus tem o domínio sobre toda a terra. Aí já fica, mas para lá, se Deus tem domínio sobre toda a terra, por que tem furacão, por que tem terremoto, coisa e tal? Ok, Deus ele é dono, Deus criou todas as coisas, mas o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo porque Deus permitiu
o livre-arbítrio. Vocês estudam o livro do Jó, vocês veem claramente que Satanás fala, coloca a sua mão sobre ele, e daí, e tira tal coisa, coloca a mão sobre ele, tira tal coisa, e daí ele fala, não, e ele mas quem coloca a mão sobre Jó? Satanás. No livro de Jó, a gente entende, o livro de Jó deveria ser lido depois da Torá, porque é ali que a gente entende as bênçãos e maldições, ali a gente entende com história, com instrução. O livro de Jó é para a gente entender como é que funciona justamente isso, esse domínio sobre toda a terra e você entender o mal. A mão da tsunami, a mão que fez aquela tsunami que destruiu, é aquela mesma mão que tirou a família de Jó, é aquela mesma mão que lançou, matou os filhos, é aquela mesma mão. E que os nossos valores, né, eles são tão diferentes dos valores de Deus, né? Então, às vezes assim, eu perdi, deixaram roubar meu carro, sabe? Ou estou doente, ou meu filho está doente, sabe? Os nossos valores, nós somos apegados muito a isso. A gente acha que isso está acontecendo, que é a ausência de Deus e que a gente está sendo castigado, e a gente esquece que os valores de Deus são eternos. E a gente esquece que Ele é Goel. Como Jó, nós temos que falar, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que o meu resgatador vive. Assim como ele resgatou Jó, ele quer resgatar a todos. O que é a vida em cima dessa terra, senão um sopro? Vamos lá, Daniel 4:17. Essa sentença é por decreto dos vigiadores, né? Nós já lemos, né? E esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e os dá a quem quer, até os mais baixos dos homens. A lição de terça-feira, a gente é para Nabucodonosor entendendo que o verdadeiro rei dos reis é o Eterno, é Yahweh, Adonai. E a expressão aqui, gente, shalit, é a expressão aramaica para domínio. Mas um detalhe interessante que eu trouxe aqui vai estar isso aqui, shalat significa dominar, governar, controlar ou ser proficiente. O Lúcio vai dar uma lidinha aqui para a gente, Daniel 4:26, vocês vão entender um outro shalitim shemaim. Shemaiah. A ordem para deixar o toco da árvore com as raízes significa que o teu reino te será devolvido quando reconheceres que os céus dominam. Isso. Até porque colocou do meu equívoco, porque isso aqui é aramaico. Shamaim é céu em hebraico. Em aramaico é Shemaiah. Agora aqui, esse shalitim, o shalit é o shalit, como eu já falei, é dominar, governar, coisa e tal. Agora, em hebraico, gente, Shammai significa céu, céus, firmamento, espaço, espaços, ou Deus. Em aramaico é Shammai. Então, esse domínio do céu significa domínio de Deus. Vamos lá. Vamos continuar. 4:30. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Veja o egocentrismo. Veja Nabucodonosor se tornando um Tsor. Ele se tornando Tiro. Ele se tornando um príncipe de Tiro, se tornando o Tsar, né? Ele se tornando rocha, endurecendo o coração dele, elevando o ego. E como acontece isso com a gente, né, Ricardo? Porque como os méritos nossos, nosso título, nosso doutorado, nosso carro, nosso apartamento, nossa casa, nosso aluguel, tudo graças a mim, Pessoal, vamos cuidar. E vocês percebem a elevação do ego aqui na frase? Lê de novo para você perceber a elevação do ego. Deixa eu ver aqui. Falou o rei: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder para a glória da minha. Exatamente. É muito meu, é muito eu. Então cuidado nos sermões, né? Falar mais de Mas Deus. Veja bem, gente, imediatamente, Lelância, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o rei. Passou, Hadat. Olha lá, vamos lá. Agora, para vocês entenderem, gente, o que Nabucodonosor estava vendo, tá?
E vamos fazer uma comparação para a gente entender. O comentário de Ênio, que eu separei para a gente, traz um pouco isso, e eu acrescentei, busquei algumas informações aqui, que nós vamos comparar com uma cidade contemporânea, para a gente entender. Vamos lá. A área da Babilônia é dito ter sido de 200 milhas quadradas. Eu fiz a conversão lá na calculadora, dá mais ou menos 321,869 quilômetros quadrados. Estava cercado por paredes com 85 pés de largura, 335 metros de altura, é muito alto, hein? Isso. Nestes eram portões descarados que levavam a vários terraços que enfrentavam o rio Eufrates. Beleza, continua. Dentro das muralhas, a cidade foi colocada em cidades menores. Ou seja, era uma cidade com pequenas cidades dentro dela. Tipo bairros, né? Isso. Eu já vou adiantar, gente. É mais ou menos, imagine, por exemplo, Curitiba. Tem o bairro Água Verde, tem o bairro Rebouças, tem o Centro Cívico, pequenas cidades dentro dela. Continua. Separados entre si por parques, plantações, jardins. Na verdade, afirma-se que o milho suficiente para toda a população poderia crescer dentro das paredes. Vocês imaginam isso, gente? Era uma cidade toda cercada e que mesmo que ela fosse sitiada, dentro dela tinha água lá, porque o rio Eufrates passava no meio, e ainda tinha plantação. Eles podiam plantar e se alimentar com aquilo que era produzido e colhido dentro da cidade. Havia também magníficos edifícios públicos. Nabucodonosor menciona não menos de 8 templos que ele completou, além do enorme templo de Merodá, imediatamente ao longo do Eufrates, de frente para o Palácio Real. Andando no telhado plano deste palácio e com este grande espetáculo diante dele, o rei então proferiu essas palavras. Pensa o seguinte, gente, Curitiba tem 432 quilômetros quadrados. Babilônia, uma cidade da antiguidade, a gente sabe que as cidades da antiguidade eram muito menores, que a estrutura delas, ainda para organizar, eram muito pequenas. Aquelas cidades que eram consideradas grandes, comparando com as nossas cidades hoje, não tem como. Uma cidade grande naquela época era uma cidade média hoje. Agora, a Babilônia, gente, era quase do tamanho de Curitiba. Agora vocês imaginam uma cidade quase do tamanho de Curitiba, toda murada, com paredes de 85 pés de largura, 335 metros de altura. Imaginem quase a cidade de Curitiba, toda cercada por muros. Imagine o tamanho que é isso. Lê o comentário de Herbert Barnes para a gente. No próprio ato de falar, mostrando assim que não poderia haver dúvida quanto à conexão entre o crime e a punição, né? Exatamente. Essa expressão que a gente diz aqui, adat, gente, só uma curiosidade, vem de ador, que significa adornar-se, colocar uma joia, usar ou passar. Aí foi traduzido por passou de ti o reino. Shalat, a gente já trouxe, significa dominar, governar, controlar, ter proficiência, e o chamai a gente já falou também. E agora nós vamos falar sobre aquele adendo, né? Aquele acréscimo que nós encontramos lá no Códex do Ricianus. Exatamente. O Lúcio vai ler para a gente esse acréscimo que está no próximo Ricianus. Dá uma lida, Lúcio. O Códex Riciano tem uma importante adição ao que é dito aqui, que, embora sem autoridade, como não tendo nada correspondente a ele no texto original, ainda afirma o que não é improvável. É o seguinte: e no final do que ele estava dizendo, ele ouviu uma voz do céu. A ti se diz: ó rei Nabucodonosor, o reino de Babilônia será tirado de ti e será dado a outro, desprezado ou desprezado por um homem em tua casa. Eis que eu colocarei sobre o teu reino e teu poder, a tua glória e teu luxo, ele deve receber, até que você saiba que o Deus dos céus tem autoridade sobre o reino dos homens e dá-o a quem ele quiser. Mas até o nascente do sol se regozijará outro rei em tua casa, e possuirá o teu poder, a tua força e a tua autoridade, e os anjos te afugentarão por 7 anos, e não serás visto, e não falarás com homem algum, mas eles te darão pasto como os bois, e da erva do campo será o teu sustento. Finalzinho do capítulo 4. Mas você viu que diz, né? Ou seja, não reafirma mas nada. Mas traz alguns acréscimos, né? Ele traz bem claro 7 anos. Isso, exatamente. Beleza? Vamos avançar então para quarta-feira, levantando os olhos para o céu.
Na ponta da linha, Ricardo. O domínio de Deus é misericordioso. Aqui, quarta-feira, o autor já quer ressaltar, beleza, lá falamos do domínio de Deus, Nabucodonosor tem que reconhecer o domínio de Deus, mas ele também tem que entender qual é o conteúdo, o que representa esse domínio. E representa Hesed, representa Tzedakah, é misericórdia, é justiça, é caridade, é mitzvah, é mandamento, mas mitzvah também é ato de bondade. Então vamos lá, isso é o que representa o domínio de Deus. Agora, a escritura, Lúcio vai ler Daniel 4,34 para a gente. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e tornou-me a vir o meu entendimento. E eu bendisse o Altíssimo, E louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno e cujo reino é de geração em geração. E aqui agora, Shalat, dominar, governar, controlar. Ele reconhece o Shalat, reconhece o domínio e reconhece que o Shalat, o domínio eterno, é Hesed, é misericórdia. Leia o comentário de Elicote para a gente. Elicote diz que essas palavras, como aquelas em Daniel 4,3, lembre-se lá de Salmo 145,13. E o próximo versículo não é diferente lá em Isaías 40,17, Isaías 43,13, Isaías 43,21. É difícil supor que o rei fosse tão versado nas escrituras hebraicas que deveria poder usá-las como doxologias. Isso dá o suporte à conjectura de que a carta foi composta por Daniel e não pelo rei. O que Elicote está dizendo aqui, gente? Ele está falando justamente dessa palavra Shalat aqui. É uma palavra utilizada na liturgia, que o rei Nabucodonosor talvez não tivesse domínio dessas palavras. O que muitos entendem, que Daniel atuou aqui como sendo um escriba. Escriba, exatamente. Que o rei, ele falou, ele escreveu como se o rei estivesse falando. Ele escreveu, obviamente, na sua língua materna. E o rei ditando. Agora vamos lá, gente. O Lúcio vai ler o comentário de Joseph Benson para a gente. Ao término do período, ou no fim dos 7 anos também, né? Ele ergueu os olhos para o céu e seu entendimento retornou, isto é, ele recuperou o uso da sua razão, tornou-se sensível à sua dependência de Deus, ele reconheceu contra quem ele havia transgredido por seu orgulho, ele se humilhou diante dele, reconheceu a grandeza de seu poder e a justiça de sua ira, aplicado a ele em oração e obteve misericórdia. Beleza? Vamos ler Daniel agora 4,36, né? Misericórdia, orgulho, ele se humilhou diante dele, reconheceu a grandeza. Tá. Vamos lá, gente. O que a gente tem que entender aqui? Lê lá pra gente, Lúcio. Daniel 4,36. Nós vamos entender a questão do tempo. No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino tornou-me a vir a minha majestade, ao meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Aramaico, Zeminá. Hebraico, Zeman. Tempo, época. Período, estação, festividade, sorte ou destino. A gente vai entender agora aqui mais ou menos aqui, a gente vai ler aqui embaixo, gente. Lê aqui, Daniel 4,27. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e desfaz os teus pecados pela justiça e as tuas iniquidades usando de misericórdia com os pobres e se prolongar a tua tranquilidade. Isso. Pode continuar. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada aqui é profecia, né? Da morada será com os animais do campo, te farão comer ervas como os bois, e serás molhados com o orvalho do céu, par-se-ão 7 tempos. Isso. Né? Só que, veja bem, gente, por que eu separei essas duas palavras? Isso. Aqui, tempos, em Daniel 4,22, não é Zemá, é Idã. Idã é tempo. Época, era, no hebraico moderno, seria era geológica. É utilizada a palavra 7, Shevá, 7. 7, o Shevá, Idã, 7 épocas. Como que a gente sabe que isso daqui é referente a anos? O Lúcio leu ali que toda essa profecia dizia respeito a transgressão de Nabucodonosor, em razão do orgulho.
Quando nós vamos lá e lemos Ezequiel 4:5 e Números 14:34, nós encontramos aquilo que nós falamos, princípio dia, ano. Esse princípio dia, ano se refere a cessar da transgressão. Lê lá, Lúcio. Em Ezequiel 4:5, né, diz assim: porque eu já te tenho fixado os anos de sua iniquidade. Iniquidade, fixado os anos de sua iniquidade. Conforme o número dos dias. 390 dias, e levará a iniquidade da casa de Israel. Lê Números 14:34, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos. Conhecereis o meu afastamento. O que nós vemos em Ezequiel aqui, gente? Iniquidade, princípio de ano. Expiação de iniquidade, expiação de pecado, princípio de ano. Aí nós vamos lá em Daniel, nós vemos Nabucodonosor está falando da iniquidade. Daniel falou para ele fazer o quê? Para ele expiar os seus pecados. E fala aqui em tempos, fala em 7 tempos. Então por isso que nós, adventistas, entendemos, inclusive na própria linha da lição, o autor separa o comentário de Ellen White em Patriarcas e Profetas. Durante 7 anos, Nabucodonosor foi espanto para todos os seus súditos. Por 7 anos foi humilhado perante todo mundo. Então sua razão foi restaurada. E levantando seus olhos em humildade ao Deus do céu, ele reconheceu a mão divina no seu castigo. Numa proclamação pública, admitiu sua culpa, a grande misericórdia de Deus, em sua restauração, ou seja, em sua expiação de pecado. Interessante, né? É bom a gente frisar isso, Ricardo, né? Que o princípio de ano, então, sempre está envolvido com períodos de iniquidade, períodos que precisam ser purificados, para depois vir a glória, que daí já nos fala em tempos e em dias, que é o que as profecias depois falam, os 1300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Então tem muita coisa que é uma cultura, isso pessoal. Está dentro de toda a didática do Yom Kippur, que é uma festa. Aí, se tiver alguma profecia que não se encaixe mais com Yom Kippur, que é dia da expiação, ou seja, expiação de pecado, aí você não vai mais aplicar princípio dia, ano. Muito legal isso, né, pessoal? Vale o joinha aí, né? Deixe seu like aí. Bom, eu queria, antes de nós passarmos para o último assunto aqui de quinta-feira, o Marcos aqui, hashtag fui até o Marcos, também vai trazer aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira. Eu queria deixar um comentário aqui, já que o foco dessa lição desse trimestre é Jesus. E aqui, na quarta-feira, diz o Desejado de Todas as Nações, página 762, diz assim: por meio de Jesus, foi a misericórdia divina manifesta aos homens. A misericórdia, no entanto, não pôs de parte a justiça. A lei revela os atributos do caráter de Deus, e nem um jota ou um tio da mesma se pode mudar para ir ao encontro do homem em seu estado caído. Deus não mudou sua lei, mas sacrificou-se a si mesmo em Cristo, para a redenção do homem. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, Cristo é a salvação. Vamos então agora para a quinta-feira. Humildade e o grato, né? Humilde e o grato. Vamos lá. Na ponta da linha, Ricardo? Vamos lá, gente. Aqui, quinta-feira. Humildade. Humilde e grato. Escritura, Lúcio vai ler para a gente Daniel 4:37. E todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto, né? E glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Bom, gente, aqui, na lição de quinta-feira agora, a gente vê o resultado de tudo aquilo que foi falado durante a semana. Nós temos um Nabucodonosor agora, humilde e grato, e nós trouxemos, gente, primeiro o comentário de John Wesley, mas o mais relevante para a gente é o seguinte: escadinha. Ele traz para a gente a escadinha de santificação do rei Nabucodonosor.
Vale lembrar, quando a gente fala em escadinha, a gente não quer dizer que tem um degrau, depois você sobe um outro. Isso não, porque não há uma sequência. não há uma sequência. É só porque a gente a gente sobe. Do mesmo jeito que a pessoa está no Everest e ela sobe para Jerusalém, tem uma escadinha, mas necessariamente. E cada um está no degrau e ninguém está acima de ninguém. Não, né? Sim, e não significa que você precisa de um chegar no outro, de um tijolinho para chegar no outro. Essa escada é uma escada alegórica. É alegórica, totalmente alegórica. Vamos lá, John Wesley primeiro. Uma consideração devida da grandeza infinita de Deus faz a criatura aparecer como nada. Criaturas não são nada para ajudar, nada para ferir, nada em duração, nada sólido e substancial, nada sem dependência, influência e apoio de Deus. Sua vontade, ser o Senhor dos exércitos e o único monarca absoluto e universal do mundo. Agora o Ellicott vai separar para a gente a evolução de Nabucodonosor. Vamos lá. Legal, Ellicott diz assim: até que ponto o rei chegou a uma crença em um Deus não é claro. Pode-se notar, no entanto, um progresso em seu caráter espiritual, efetuado pela graça de Deus após cada uma das entrevistas que ele manteve com o profeta. Primeiro, no início, lá em Daniel 2,26, sua crença não era maior do que aquilo que um pagão possui em suas próprias superstições. Isso se desenvolve um pouquinho em Daniel 2,47, já na crença de que o Deus de Daniel é um dos deuses, um Senhor dos reis e um revelador de segredos. Mas mesmo naquele momento, ele não havia chegado a qualquer coisa como uma crença de que Jeová era igual aos seus próprios deuses. A história dos 3 filhos sagrados mostra quão pouca profundidade havia em sua profissão anterior. Isso, caso Ananias, Misael e Azarias. Lá na fornalha. Pois em Daniel 3,15, ele é representado como se colocando acima de todos os deuses. Após um milagre feito em seu favor, ele reconhece que Jeová é, abre aspas, o Deus mais alto, embora tenha continuado a considerá-lo como apenas um nível com seu próprio Bel Merodá. Né? Este capítulo o representa como reconhecendo o Altíssimo como a causa da sua recuperação e como louvando o Rei do céu. Segurando como ele fez a teoria babilônica da doença, ele deve ter suposto ter estado sob a influência de algum espírito maligno, como o Sr. Ricardo já comentou, e com vista à sua recuperação, seus mágicos devem ter tratado sua doença com encantos, amuletos, exorcismos e colocando diante dele imagens de seus deuses. Esta ação de graças permite supor que ele renunciou a grande parte de sua crença em suas superstições anteriores e que ele estava avançando para, se não realmente possuir, a verdade. Foi legal, né? Porque ele poderia ter, naquele momento, como acontece com muitos que eu conheço, depois de curado, depois de restabelecida a razão, ele falou assim... que nem o faraó, né? Endureceu o coração, endureceu até que... Ele poderia ter endurecido o coração. Nabucodonosor não endureceu o coração. Não endureceu. Né? Ele poderia ter falado assim, foi a imagem dos magos meus lá que me curaram. Isso, o que o Lúcio está falando, para quem não acompanha o canal, é o seguinte, gente. A gente encontra lá o faraó. Todo mundo, quem gosta de perdição, pega só a parte final. Só. E Deus endureceu o coração do faraó. E acha que Deus que não endureceu o coração do povo. Mas não é assim. Faraó endureceu, se você ler o texto inteiro, vem as pragas e Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração. Faraó endureceu o coração. Até que Deus endureceu o coração do faraó. E no caso aqui nós vemos mesma coisa. Nabucodonosor. Endureceu um pouquinho o coração. Endureceu um pouquinho o coração. Não, aí no caso ele amoleceu um pouquinho, né? Amolecendo, bem devagarzinho. Ele foi amolecendo. Nabucodonosor foi amolecendo devagarzinho o coração, até que amoleceu de uma maneira que atingiu um certo nível de santificação, reconhecendo como Deus, um Deus que cura, um Deus misericordioso, um Deus que domina toda a terra, tem o domínio de toda a terra, controla toda a terra, e este domínio é um domínio de misericórdia. Legal, né, pessoal? Espero que vocês tenham curtido, mas não acabou ainda não, né? Hashtag fui até o Marcos. E agora nós teremos aqui as perguntas para a discussão de sexta-feira. Espero que contribua ainda mais aí com todo o contexto dessa lição e para que te ajude aí na sua classe aí na Escola Sabatina. Então, agora é com você, Marcos. Estamos chegando ao final de mais uma lição, mais um estudo nas entrelinhas da lição. Eu fico sempre muito feliz quando você chega até esse ponto. Eu fico lendo lá nos comentários e você escreve lá, fui até o final, fui até o Marcos. Fico muito feliz porque isso significa que esse canal tem sido relevante na sua vida. E o objetivo desse canal não é fazer você assistir 1h30, 2 horas de vídeo, não. É fazer com que você tenha interesse em estudar profundamente a Bíblia, em abrir a Bíblia e
tentar desvendar os tesouros escondidos ali nas entrelinhas da palavra de Deus. Então é muito bom quando você faz isso e também quando você transmite isso para outras pessoas. Aqui na lição de sexta-feira nós encontramos hoje só 2 perguntas. Uma é bem grande. Tem um texto aqui de C.S. Lewis que ele fala que o estado mental, o egoísmo ou o orgulho, né, é o estado mental que mais se opõe a Deus, segundo o texto aqui, né? E fala aqui de alguns testes que nós podemos fazer, né, para saber se nós estamos nos opondo a Deus, né? Então ele fala aqui que aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa, né? Uma vez eu ouvi uma frase que diz assim: se você está se ofendendo muito facilmente é porque você está muito cheio de você mesmo e muito vazio de Cristo. Porque Cristo ele não se ofende. Cristo, as pessoas cuspiram nele, bateram, humilharam Cristo e ele estava lá intercedendo pelas pessoas. Às vezes eu chego na igreja, né? Ninguém nem me cuspiu, nem bateu em mim, nem coisa nenhuma, eu já estou ofendido, já quero ignorar uma pessoa, já estou querendo arrumar confusão com alguém. Isso significa que eu estou muito vazio de mim mesmo, de Cristo, e muito cheio de mim mesmo, né? Como é que é a divindade? A divindade, nós temos ali na Bíblia, né, as 3 pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus Cristo, ele falava do Pai o tempo todo. Ele direcionava as atenções para o Pai o tempo todo. O Pai falou poucas vezes na Bíblia, mas quando fala, ele fala assim: esse é meu Filho amado em quem me comprazo, esse é meu Filho amado, a ele ouvi. O Espírito Santo, quando vier, não falará de si mesmo. Então ele fala de Jesus, ele aponta para Jesus. Então essa é a característica da divindade. Isso entra em contraste com a característica de Satanás, né? O pronome pessoal está sempre envolvido na fala de Satanás. Ele sempre diz: subirei acima das mais altas nuvens, serei semelhante ao Altíssimo. Então eu, né? Eu subirei acima das mais altas nuvens, eu serei semelhante ao Altíssimo. Então quando nós estamos querendo muita atenção para nós mesmos, nós estamos mais com o espírito satânico do que com o espírito de Deus, que é o espírito daquele que cuida do próximo, que aponta para o próximo, que coloca o outro em local de destaque. Então aqui fala também, né, que se você quer muita atenção para você, fica chateado quando o outro se destaca, precisa cuidar disso para que você não se torne aí uma pessoa extremamente orgulhosa, uma pessoa que dá mais valor a si mesmo, exalta mais a si mesmo do que o próximo e a Cristo principalmente, né? A pergunta número 2 diz assim: um tema visto em Daniel 4 e nos outros capítulos é a soberania de Deus. É importante compreender esse assunto e como o sábado nos ajuda a entender essa verdade crucial. Olha só, Deus, ele sabendo que nós somos egoístas, ele deixou alguns bilhetinhos, alguns marcadores para que a gente possa lembrar sempre de que ele é o dono de todas as coisas. Lá no Éden, mesmo quando não havia pecado, ele deu todas as árvores, tudo que havia no Éden, entregou na mão do homem, mas botou uma árvore lá no meio do jardim, da qual ele não poderia comer. Então a árvore que ficava lá era um lembrete de que Adão comia essa porque Deus permitia, e não comia aquela porque Deus não permitia. Então era um lembrete constante de que Deus era dono de todas as coisas. Assim ele faz também com o nosso dinheiro, com os nossos recursos. Nós estamos sempre nos lembrando que nós temos aquele recurso em mão, mas nós precisamos devolver porque aquilo pertence a Deus. Então Deus requer uma parte para nos lembrarmos que aquilo pertence a Deus e não a mim. Quanto que da minha renda aqui pertence a Deus? 100%. Eu preciso devolver 10 porque Ele requer que eu devolva 10. Mas os outros que ficam na minha mão, né, eu devolvo os 10% mais a oferta, e o outro que fica na minha mão eu também preciso gastar com fidelidade a Deus, de maneira que agrade a Deus, porque pertence unicamente a Deus. Assim também é o sábado. Nos 6 dias da semana, Deus deixou ali um marcador, nos lembrando de que é Ele que nos sustenta e não o nosso trabalho, não é o meu braço, não é o meu talento, não é a minha disposição de trabalhar que me sustenta, mas aquilo que Deus tem me dado, tem me suprido todas as minhas necessidades. Então o sábado é muito importante para compreendermos que Deus
é dono de todas as coisas, é Deus que nos dá todos os talentos e tudo que nós temos pertence ao nosso Deus. Então eu gostaria de convidar você nesse momento a curvar a sua fronte, se for possível, para falarmos com o nosso Deus e pedir a Deus que, se existe algum ponto da nossa vida que ainda não foi dedicado ao Senhor, não foi devolvido ao Senhor em forma de adoração, que possamos fazer nesse momento. Vamos falar com o nosso Deus? Santo e bondoso Deus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado ricas bênçãos, tem derramado sobre nós as bênçãos do céu e tem suprido todas as nossas necessidades, tanto as espirituais quanto as nossas necessidades físicas. Por isso nós te agradecemos, Senhor, e te pedimos que, se há alguma parte da nossa vida que nós ainda estamos nos apossando dela e ainda não entregamos a Ti, que possamos nesse momento dedicá-la totalmente a Ti. Tira de nós o egoísmo, tira de nós tudo que possa nos afastar do Senhor, para que possamos viver uma vida inteira dedicada ao Teu reino. É o que nós te pedimos e te agradecemos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Valeu, parceiro. Obrigado aí por essa parceria, sempre acrescentando muito a nossa lição. Obrigado pela oração. Então nós ficamos por aqui e nos vemos então no próximo vídeo, na 6ª lição dessa nova série. Tchau, tchau, pessoal.